2 Timóteo capítulo 3, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se desses também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. Notem que o apóstolo Paulo faz aqui um alerta. Ele coloca diante de Timóteo, uma placa dizendo: perigo, fique atento, virão tempos perigosos. O verso 1 diz isso: saiba que nos últimos dias, interessantemente a palavra últimos aqui é a palavra escatom, quase como se ele dissesse, os dias do fim serão tempos, e aí ele usa a palavra para período ou época, não tanto uma época cronológica, não tanto dias contados, mas o espírito da época, seria por assim dizer. E o termo então é difíceis. Essa tradução da palavra que aparece na língua original, difíceis, ela enfraquece um pouco o sentido. É uma palavra muito forte, que costuma ser utilizada na Bíblia para descrever coisas muito ruins mesmo, algo muito violento, algo extremamente perverso, quase como se Paulo dissesse assim: tempos de violência vêm por aí. Mas não é violência física necessariamente, embora também ela possa estar presente. O que Paulo quer dizer é que são tempos sombrios, tempos tormentosos. Também essa palavra às vezes é usada para descrever tempestades terríveis, tempos tormentosos, malignos,
Às vezes essa palavra é usada para descrever a atitude de pessoas possessas, violentas, né? Ou seja, é um termo realmente muito forte e que descreve a realidade do mundo dos dias de Paulo para frente, podemos dizer assim, como sendo uma realidade extremamente ruim, difícil e complicada. E como é que cristãos sobrevivem a esses tempos tormentosos, né? Como é que cristãos permanecem firmes no meio de toda essa tempestade, essa turbulência, essa violência, todas essas ideologias terríveis que querem devorar os crentes? Então, nessa passagem que nós lemos, nós encontramos os conselhos de Paulo para Timóteo, seu discípulo, e que servem também para nós, a fim de que a gente possa aprender a sobreviver aos tempos tormentosos que nos rodeiam e que, ao que tudo indica, se tornarão ainda piores à medida em que o tempo do fim de fato se aproxima. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos fazer ou que precisamos adquirir é justamente aquilo que Paulo está falando aqui no início desse verso primeiro. Ele diz: saiba isso, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É preciso tomar conhecimento, é preciso estar atento. Nós não podemos ser românticos com relação ao mundo, com relação aos ímpios, com relação aos crentes falsos, que aliás são eles que estão em destaque aqui no texto. Toda essa descrição que vem em seguida já é suficientemente forte e estarrecedora ao descrever o mundo, já seria para isso. Mas o pior é que ela está descrevendo muito mais aqueles que se dizem crentes, aqueles que estão no ambiente da fé, e especialmente para eles que vem toda essa série de adjetivos extremamente pejorativos, né? Por que é que os tempos serão difíceis, diz Paulo? Por que serão violentos? Por que tempos de violência vêm por aí? Porque os homens, diz aí o verso 2, porque os homens serão, e aí vem essa longa lista, né? Amantes de si mesmo, aí está o egoísmo, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais. É interessante essa expressão, porque o que segura a sociedade em geral, né? É quando existe o mínimo de obediência dentro das casas, dentro das famílias. Quando isso é evaporado, e isso está evaporando hoje em dia, não sobra nada. Ingratos, ímpios, insensíveis. Eu gastaria aqui um sermão para falar de cada uma dessas palavras, se nós tivéssemos tempo. Não é o caso, mas os irmãos têm uma noção, ao menos, de que Paulo está descrevendo realmente pessoas da pior espécie. Pessoas que demonstram com pleno vigor a sua depravação, a sua natureza caída. São ingratos, são ímpios, são insensíveis, são irreconciliáveis, nada os faz voltar atrás, nada os faz mudar de postura. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes ou amigos, de Deus. Mas aí vem essa expressão surpreendente do verso 5. Tudo isso aqui está escondido. Tudo isso aqui que ele descreveu não está explícito, não está evidente. Tudo isso aqui está escondido debaixo do quê? De uma capa. De quê? De piedade. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Todas essas características, qualidades pejorativas aqui estão encobertas, não aparecem de cara, porque uma capa de hipocrisia, uma capa de piedade falsa, de aparência, dissimula tudo isso. E é aqui que nós percebemos que ele não está falando lá do mundão mesmo, que ele não está falando lá da onde não se espera nada. Porque do mundão nós não podemos esperar nada e seríamos muito ingênuos se esperássemos.
mas espera-se do povo de Deus. Sim, há muita expectativa em relação ao povo de Deus, que demonstre piedade verdadeira, que demonstre compromisso com Deus, mas não há. Paulo diz: o que haverá é o que há lá no mundão também, mas pior do que no mundão, porque, como eu disse, do mundo não se espera nada, da igreja se espera, e aí é que vem a decepção. A gente não se decepciona quando vê as barbaridades cometidas no mundo, né? Não. Já esperamos por isso. Mas quando nós vemos o povo de Deus vivendo de uma maneira que não corresponde à sua profissão de fé, então sim, vem a decepção. E o que diz aqui Paulo a Timóteo: foge desses caras, fique longe deles. Porque é melhor, nesse caso, estar perto de gente que pratica essas coisas aqui, mas as assume, do que estar perto de quem pratica, mas as encobre com a capa da piedade. Veja que Paulo diz que, além de serem pessoas com todas essas péssimas qualidades aqui, são pessoas com um ímpeto evangelístico. Claro, não é para pregar o verdadeiro evangelho, mas é para conquistar adeptos, seguidores. Por isso o texto diz no verso 6: estes são os que vão entrando nas casas, de uma forma ou de outra. Eles encontram caminhos para entrar nas casas. Quando Paulo menciona aqui que algumas mulheres eram alcançadas por isso, naqueles dias, em geral, as mulheres ficavam em casa. Hoje em dia, as mulheres trabalham fora também. Não é que precisam necessariamente, mas assim era. E então, os homens não estavam, as mulheres estavam. Os falsos evangelistas tentavam alcançar primeiro as mulheres que estavam sozinhas em casa. E as enganavam com suas pregações falsas, e tornavam essas mulheres eternas aprendizes, diz Paulo aqui, mas que não aprendiam nada, porque o ensino desses homens não era de fato a palavra, não era de fato o evangelho. Eles apenas queriam seguidores. Às vezes as pessoas confundem, evangelização com fazer seguidores. E são coisas muito distintas, porque nós não fazemos seguidores, nós fazemos discípulos de Cristo. Nós não fazemos fãs. Nosso objetivo é levar as pessoas a Cristo. Sim, existe uma relação de discípulo e discipulador, que inclusive Paulo resgata aqui, deve ser resgatado, eu já vou falar sobre isso. Mas não podemos confundir pensando que o discípulo é propriedade do mestre, ou que o mestre é o chefe do discípulo. Um só é o Senhor, e esse é Cristo Jesus. Mas note então, que se nós quisermos sobreviver aos tempos tormentosos, aos tempos violentos, malignos, perversos, que acometem não só o mundo lá fora, mas também as igrejas, e principalmente as igrejas, segundo essa leitura aqui do texto, a primeira coisa é ter clareza quanto a isso, é entender que é assim mesmo. Infelizmente não há o que se fazer. Paulo diz: assim será. Então cabe a nós, que queremos viver piedosamente, ele já vai falar sobre isso também, que não sejamos ingênuos, que não coloquemos a nossa fé, a nossa esperança na estabilidade das decisões e posturas humanas, mas apenas em Cristo. E que saibamos que de qualquer lado pode vir chumbo grosso sempre. Infelizmente, irmãos, nós somos o pior exército do mundo. Nós somos o exército, chamados para combater pela fé. Nós somos soldados do Evangelho. Paulo disse que nós temos que lutar juntos pela fé evangélica.
Inclusive Paulo diz que nós temos que ser igual àqueles soldados romanos, que põem o escudo lado a lado, se protegem mutuamente e avançam em campo de batalha, destruindo os inimigos. Isso é o ideal, mas na prática nós somos um exército desorganizado. Tem gente andando para frente, tem gente andando para trás, tem gente andando de lado, tem gente olhando para o inimigo, tem gente olhando para o céu, tem gente distraída, tem gente perdido no computador, no celular. Nós somos um exército desorganizado, distraído. Pior, nós somos o exército onde mais existe o chamado fogo amigo. Sabe o que é fogo amigo? É no meio da batalha, sem querer às vezes, né, um soldado do mesmo país, do mesmo exército, atira contra o seu próprio companheiro. Talvez pela fumaça, pela escuridão, pela confusão da batalha, sem querer atira no próprio companheiro. Isso acontece. E acaba matando o próprio companheiro. Mas isso em geral, lá no campo de batalha, é feito, né, de uma forma por um descuido. Nós não. A gente faz querendo mesmo. Se a gente não gosta do amigo, a gente atira nele e acabou. Se a gente não gosta do irmão, a gente descarrega o fuzil nele. Nós somos o pior exército do mundo, o mais desorganizado, o mais tolo, o mais sem motivo que existe. E precisamos entender que de certa forma é assim mesmo, e temos que estar preparados sempre para o fogo amigo, porque do nada alguém pode virar o trabuco na sua direção e disparar. Meu irmão, me desculpe. Claro que a gente pode também tentar mudar as coisas, e pode também tentar fazer, com que o povo de Deus entenda que nós temos que marchar, como diz o apóstolo Paulo, num único propósito, numa única direção. Sabe, nós somos também o pior exército do mundo, porque nós somos o único exército, isso alguém já disse, eu não lembro quem, mas nós somos o único exército que uma tática do inimigo não funciona com a gente. No campo de batalha, nas batalhas, muitas vezes, o inimigo atira não para matar os soldados, só para feri-los. Por quê? Porque se você fere um, você elimina dois: o ferido e o outro que vai ter que carregar o ferido. Então é uma tática de guerra, de ferir, porque aí você consegue eliminar duas pessoas do campo de batalha. Não funciona com a gente essa tática. A gente larga o ferido e vai embora, deixa de boa ele morrer ali e segue em frente de boa, porque nós não somos misericordiosos. Nós não somos misericordiosos com os pecadores que caem, que pecam, que falham no nosso meio. A gente acha bem feito que caiu, que morra de uma vez e que não me atrapalhe na minha jornada. Somos o pior exército do mundo, mas temos o melhor general do mundo, temos o melhor comandante do mundo, e só por isso ainda estamos nessa guerra. Senão nós já teríamos sido teríamos virado pó há muito tempo, se não fosse Cristo. Ai de nós, se não fosse Deus que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, há muito tempo os inimigos já teriam trucidado com a gente, porque nós somos o pior exército do mundo. É preciso aprender, e aprender tem a ver também com seguir os bons exemplos. E veja que é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui na sequência. Ele vai dizer a Timóteo no verso 10: entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós precisamos, se nós quisermos sobreviver aos tempos difíceis e tormentosos
que nos rodeiam e que certamente se tornarão ainda piores. Nós temos que ter gente boa do nosso lado. Nós temos que nos aproximar de quem realmente vale a pena estar ao lado. Não desses caras aqui em cima que só tem capa e aparência de piedade, mas daquelas pessoas que têm provado, não só por suas palavras, mas acima de tudo por suas atitudes, em meio aos momentos terríveis da vida, que elas permaneceram fiéis a Cristo Jesus. Por isso, interessantemente, Paulo aqui, ele não diz a Timóteo: Timóteo, siga o meu exemplo. Ele diz: Timóteo, você está seguindo o meu exemplo. E é claro, porque os mesmos sofrimentos que Paulo estava enfrentando na sua vida, Timóteo também estava. Então aqui Paulo apenas faz uma constatação, mas que para nós tem que ser também uma realidade. Algo interessante aqui que vem à tona, né? Irmãos, ninguém sobrevive sozinho. Hoje a gente vive o tempo dos desigrejados, as pessoas que acham que podem viver a fé, o cristianismo, de uma forma independente, na sua casa, no seu lar, fechadinho, sem ir para lugar nenhum. Estão muito enganados. Ninguém sobrevive sozinho. A igreja é um corpo, o corpo de Cristo. Cada membro faz parte desse corpo. Sozinho ele é nada. Sozinho, corta o seu dedo e deixa ele sozinho na sua casa. Quanto tempo seu dedo sobrevive lá? Sozinho. Corte seu pé e deixe-o em algum lugar. Quanto tempo ele sobrevive? Não. O membro tem que estar ligado ao corpo. O membro precisa do corpo, mas também o corpo precisa do membro. Porque sem o pé é difícil caminhar, sem o dedo é difícil fazer inúmeras tarefas e funções. Frequentemente a igreja não funciona bem. Já disse, somos o pior exército do mundo. A igreja não funciona bem algumas vezes. Por quê? Porque seus membros estão debilitados. Porque seus membros não estão ativos. Não estão fazendo o que devem fazer. Não estão cumprindo a sua função no corpo de Cristo. É muito fácil, frequentemente, falar mal da liderança da igreja, né? Que não fazem as coisas direito, não fazem as coisas certo, quando cada membro não está fazendo sua função também. Nós não somos um show de auditório, que o que importa é que o cara da frente lá divirta bem o povo, conduz. Nós não somos isso. Nós somos um exército, nós temos que lutar. O cara da frente só pode dizer: vamos por aqui, vamos por ali, atira lá, defenda aqui, defenda lá. Mas se cada soldado não faz a sua parte, esqueça. O inimigo vai entrar trucidando. E só não nos destrói de vez, porque o nosso general não deixa. Aqui Paulo fala: Timóteo, você tem seguido de perto. Você conhece a minha história. É interessante aqui, Paulo, ele está escrevendo essa carta a Timóteo. Esse é o legado de Paulo, é a última carta que ele escreve, poucos dias ou meses talvez antes de ser executado, decapitado. Ao que tudo indica, ele foi decapitado em Roma no ano 64, talvez 65, é mais provável que 64, pela sua fé em Cristo Jesus. Ele está escrevendo no seu último suspiro, dando a sua última contribuição, e ele se lembra aqui de um dos seus primeiros episódios. Aqui ele fez ele resgatou algo de 20 anos atrás, talvez 30, mais provável que uns 25 por aí. A data exata nós não temos. Ele disse: você lembra, Timóteo? Lembra de Antioquia? Lembra de Icônio? Lembra de Listra? E só não mencionou a última, que era Derbe, onde a coisa de fato foi pior de tudo. O que aconteceu? Foi a sua primeira viagem missionária. Começo de tudo. Tinha acabado de sair da Antioquia, da Síria. Atos 13. Viajou para o norte, foi até a região da Galácia, começou a pregar lá. O que aconteceu? Levou pedra. Literalmente.
Não figuradamente, literalmente foi apedrejado. Então, Timóteo, você sabe, né? Nós dois sabemos desde o começo o que significa querer viver piedosamente. Nós sabemos, na prática. Para os Gálatas, ele escreveu aquela carta, onde ele disse no final da carta: olha, parem de me encher as paciências, ninguém me moleste, eu já tenho marcas suficientes para carregar. Eu já carrego as marcas de Cristo no meu corpo. Não eram as estigmatas lá, que os místicos às vezes pensam. Para mim eram apenas marcas de pedra. Um apedrejamento deixa marca para o resto da vida. Cicatrizes por todo o corpo. É isso que ele disse: eu carrego, como Jesus, eu também carrego cicatrizes. E ele diz a Timóteo: e você está nesse caminho, Timóteo, e que bom que está, porque esse é o caminho correto. O caminho de tentar se livrar das tribulações e perseguições não é o caminho do fiel. O caminho do fiel é o de enfrentar o que tiver que enfrentar para permanecer piedoso. Não a capa falsa da piedade, mas o viver piedosamente em Cristo Jesus que ele menciona aqui. Mas olha essa relação aqui entre Paulo e Timóteo. Que coisa bonita, né? Não são crentes avulsos. Olha essa relação bonita. Sou seu pai, você é meu filho. Tenho para mim, meus irmãos, que a razão principal da grande fraqueza da igreja hoje é justamente porque não segue esse princípio do discipulado. Nós não fomos chamados para sermos crentes avulsos. Nós fomos chamados para sermos discípulos uns dos outros. E claro, em última instância, de Cristo. Tem uma cena curiosa naquela saga chamada Star Wars, quando aparece aquele guerreiro Sith pela primeira vez, o Darth Maul. Meu filho ama essas séries, eu sou obrigado a assistir com ele, então eu acabo pegando algumas coisas. E é interessante que aquele guerreiro, né, estranho, mau, perverso, aparece pela primeira vez. O mestre Yoda diz assim: não apenas um, sempre dois. Se tem discípulo, tem mestre. É mais ou menos isso. Claro que lá era o lado sombrio da força, mas é mais ou menos isso que também se devia dizer de cristãos. Não, um só não tem, sempre dois. Se tem cristão verdadeiro, tem mestre verdadeiro. Relação de mestre e discípulo. Timóteo, Paulo, Paulo, Timóteo. Quem é o seu? Se você não tem na ponta da língua o nome, seja para o que foi o seu mestre, ou seja para quem agora você está discipulando, se você não tem na ponta da língua esses nomes, algo está muito errado com a sua vida. E eu tenho que lhe dizer isso. Você está vivendo um cristianismo de aparência. Você está satisfeito com uma vida superficial em relação ao Evangelho. Não estou dizendo que você está perdido, que você não vai para o céu, que o Senhor não vai lhe dar a vida eterna. Não estou falando isso não. Estou apenas dizendo que você está vivendo muito pouco do que significa a fé cristã. Sempre dois. Sempre tem que ter mais alguém. Porque nós não somos avulsos. Nós somos comunidade, nós somos grupo. E claro que nós somos isso numa grande quantidade de pessoas, como tem aqui nessa manhã, mas você sabe muito bem que não tem como eu conhecer todo mundo aqui.
Você sabe muito bem que o máximo que você consegue é ver o penteado da pessoa, porque só enxerga a cabeça dela na frente, né? Oh, sua chapinha está boa hoje. Mais que isso, é difícil. É por isso que não dá para ser cristão e só chegar e sentar aqui e quando bate o sino levantar e ir embora. Não dá. Realmente não dá. Escolha errada. É esse tipo de postura que leva à falsa aparência de piedade. Onde está o seu mestre? Cadê o seu discípulo? De um jeito ou de outro, nós temos que estar envolvidos nessa missão. Às vezes perdemos filhos. Às vezes perdemos. Paulo perdeu alguns, né? Já que no finzinho da vida, ele diz: Demas foi embora. Amou o presente século, foi embora. Tem baixas. Às vezes perdemos filhos. Outros vêm. Outros aparecem. Deus traz outros. A questão é, nós temos que ser frutíferos, porque nós aprendemos uns com os outros, nós aprendemos com o exemplo uns dos outros, e esse é o modo de sobreviver aos tempos sombrios e terríveis. Abençoada é a igreja que proporciona aos seus membros ferramentas e instrumentos para desenvolverem o discipulado. Seja através de pequenos grupos, seja através de estudos nos lares. Hoje tem até ferramentas online, pode usar. Use, não só elas. Precisa se ver face a face. Mas são recursos adicionais. Não há desculpas. Não há desculpas. Você entende? Sim. A gente dá um monte. A gente cria um monte de explicações de desculpas, mas nenhuma delas se justifica, porque simplesmente isso faz parte do nosso chamado. E Paulo avança aqui. Ele diz mais uma vez agora aqui no verso 14: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Irmãos, um detalhe. As nossas traduções, elas acabam... acho que a única que mantém um pouco disso é a revista atualizada. As traduções, elas perdem uns detalhezinhos estilísticos que o apóstolo Paulo usa aqui no seu texto, né? Usando na língua original. Quem notou isso já há muito tempo foi aquele grande pregador chamado John Stott, que talvez tenha sido o melhor pregador aí do passado, né? Do século passado, junto com o Lloyd Jones. E o Stott deu um título ao comentário dele de 2 Timóteo, não sei se você já viu qual é o título. Ele fez um comentário de 2 Timóteo e o título era Tu, porém. Brilhante. O cara era brilhante mesmo. Tu, porém. Porque ele percebeu que algumas vezes nessa carta, Paulo usa essa construção. Tu, porém. Que no grego é muito curtinha, são duas palavras minúsculas, né? Sude, só isso. E ele repete isso várias vezes, mas sempre em forma de contraste, querendo mostrar, a realidade aí fora é essa. Tu, porém. Olha, vai acontecer isso. Tu, porém. E é exatamente o que nós vimos agora há pouco, porque ele falou sobre o mundo, tudo o que acontecer, mas no verso 10 falou: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Aí ele falou dos ímpios, perversos, enganadores e tal, falou do sofrimento, etc. Verso 14: tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. E ele vai ter mais um tu, porém, ainda aí daqui a pouquinho, ok? Mas agora estamos aqui do verso 14, e o ponto aqui é: como sobreviver aos tempos terríveis, perversos, malignos. Eu já disse, primeiro, entendendo que eles são assim. Segundo, seguindo exemplo de gente séria, mestre e discípulo, não tem crente avulso, cumprindo o seu papel aí no corpo de Cristo, encarando a realidade do sofrimento, mas vendo isso na prática, na vida uns dos outros.
E agora ele diz, e esse é o ponto central do texto: permanecendo nas Escrituras. Quanto a você, porém, agora é ordem, imperativo: permaneça. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Mais uma vez a relação segura, mestre-discípulo. Mas o que é que de fato Timóteo aprendeu com Paulo? E não só com Paulo, mas porque aqui entra não só a família espiritual, mas a física. Desde a infância, você desde criança conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Não basta apenas seguir bom exemplo, porque o bom exemplo pode ficar ruim em algum momento da história, infelizmente. É preciso seguir aquilo que aquele bom exemplo no seu auge apontou. Isso é a Bíblia, a Escritura, o porto seguro do crente no meio do mar tempestuoso dos dias difíceis. É um só, um livro que está nas nossas mãos ou nos nossos celulares. Se chama Escritura, que Paulo chama aqui de Sagradas Escrituras, literalmente sagradas letras. Isso aponta para o aspecto instrumental mesmo. Ele está dizendo, é o que está escrito, são as palavras. É isso que você precisa, e que você tem que ficar nisso. Por que tem que ficar nisso? Porque existirão todo tipo de oportunidades para você sair disso, todo tipo de sedução. Você tem que ficar. Fica na Bíblia, fica com a Bíblia e só com ela, porque ela, Paulo diz aqui, e só ela traz o conhecimento necessário para a salvação. Não há salvação sem o conhecimento que vem da Escritura. Mas não apenas ela faz isso, ela também mantém você até o fim. Ontem eu falei muito sobre a inspiração, então eu não vou retomar isso agora aqui, senão também ia mais umas 3 horas. Mas é porque a Bíblia é o texto escrito, o registro da revelação de Deus, que ela é confiável. É isso que Paulo está dizendo. Mas é interessante quando ele diz assim, toda a Escritura. O que ele quer dizer é tudo que está escrito, tudo que é aceito, reconhecido como Escritura. Um cristão não tem livros favoritos, um cristão não tem textos favoritos. Um cristão tem a Bíblia como um todo. Ele aceita tudo, não só o que lhe interessa, não só o que lhe convém, não só o que lhe agrada. Eu lembro um tempo atrás, existia uma prática de fazer as famosas caixinhas de promessas. Você ia lá na livraria evangélica e comprava caixinha de promessa. Aí você ia levar para casa, eu achava que aquilo era horóscopo crente. Porque a pessoa quer saber o que vai acontecer com ela no dia. Então, deixa eu ver o que Deus está falando comigo aqui. Puxava um versículo, uma promessa. Nunca ia sair uma frase tipo assim, arrependa-se. Não, porque isso não é uma promessa, isso é uma puxão de orelha. Sempre, porque grandes coisas, boas coisas, não sei o que lá, eu tenho para você. Cristão não usa a Bíblia como horóscopo. Ele não seleciona partes que lhe interessam. Ele aceita que tudo o que está escrito, de algum modo, foi escrito para a nossa salvação, e nós temos que compreender tudo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura completa, portanto, é isso que Paulo está falando. A Escritura completa, o que ela pode fazer? Tornar você um crente completo. O texto diz, ela te dá o conhecimento da salvação. A salvação é pela fé, mas o conhecimento vem pela Escritura. Ela te dá o conhecimento da salvação,
E ela te dá as ferramentas necessárias. Ele fala, ela é útil para corrigir, repreender, exortar, educar, a fim de que o homem de Deus seja apto, pleno, completo, para tudo que precisar, para o que der e vier. A Escritura completa torna você completo, um crente completo, um crente com todos os recursos, com todas as ferramentas. E é por isso que, sem permanecer na Escritura, ninguém sobrevive aos tempos turbulentos. Permanecer na Escritura. Mas em sequência Paulo diz, e pregar também. Não é só para guardar para si mesmo. Tem gente que permanece, sim, cria um depósito imenso de conhecimento para nada, ou para mera autoexaltação. Todo esse conhecimento que nós temos da Escritura só tem uma função: para que ela seja proclamada. Por isso, o início aí do versículo 4, ele diz, na presença, do capítulo 4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente. Não podia ter palavra mais forte, ele gastou um versículo inteiro aqui só para preparar o que vai dizer. Como se diz assim, o que vem agora, Timóteo, é forte. O que eu vou te falar agora é muito forte. E o que é que eu vou te falar? Pregue a palavra. Pregue a palavra, estejas preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje. A Escritura faz isso. Ele acabou de dizer. Então aquilo que você tem como seu patrimônio não pode ficar para você. Você tem que transmitir isso aos outros. Outra vez, isso é discipulado. É o mestre levando à frente. O que Timóteo recebeu de Paulo, ele tem que levar a outros. Ele não é uma represa, ele é um rio corrente. Muitos de nós somos apenas represas, acumulando, e fica ali. No final a água fica turva, barrenta. Nós não somos represas, nós somos rios, fontes de água viva, que fluem do nosso coração. Jesus disse que o Espírito Santo ia ser isso. Necessariamente nós temos que levar adiante o legado, transmiti-lo a outros. Pregue a palavra sempre, em qualquer momento. É isso que ele diz aqui. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Mais uma vez, não se engane quanto aos tempos. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Essa é a clássica aqui de Paulo, né? A coceira dos ouvidos. As pessoas vão inventar mestres para si. É muito diferente quando você é escolhido pelo mestre, do que quando você escolhe o seu mestre. Qual a diferença? Quando você escolhe o seu mestre, você escolhe aquele que te agrada, aquele que vai dizer tudo o que você quer, aquele que na verdade você só está escolhendo um fantoche, porque você é o seu mestre. Você é seu próprio mestre. Você só escolheu um fantoche para falar tudo o que você quer ouvir. Mas quando o mestre é de verdade, ele não fala só o que você quer ouvir. Ele fala o que tem que ser dito. Ele fala o que tem que ser falado. E aí, meu querido, dói o ouvido, dói o coração. A coceira leva a inventar mestres para si mesmos. Para sobreviver aos tempos turbulentos, irmãos, primeiro entendê-los, não ter ilusões, compreender a realidade, assumir o fardo. Segundo, seguir exemplos verdadeiros, relações, conexões verdadeiras entre pessoas. Ninguém é avulso. Paulo, Timóteo, segue meu exemplo, Timóteo, fica firme nessa. Esse é o caminho, Timóteo. Quem é seu mestre? Quem é seu discípulo?
Onde está você no corpo de Cristo? O que você faz no corpo de Cristo? Jesus já disse: o ramo cortado da videira seca e morre. Em terceiro lugar, permanece na palavra e prega a palavra. Não só permanecer e pregar. Permanece na Escritura e prega a palavra, em qualquer situação, sem ilusões. Outra vez, sem ilusões. Muitas pessoas até pregam, mas só se tiverem muito resultado. Não, o resultado não é nosso, é o Senhor que dá o resultado, se Ele quiser. A nossa parte é fazer o que tem que ser feito da forma correta e deixar com Deus o que tiver que ser, ou não. Pode ser que Deus use a nossa vida para salvar muitas pessoas, pode ser que Deus use a nossa vida apenas para condenar muitas pessoas. Espero que não, mas se for, também é tarefa, também faz parte do trabalho do ministério. E é por isso que o último conselho de Paulo para Timóteo e aí começa outra vez com o tu, porém, versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E depois ele fala dele próprio aqui na sequência: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, é isso que significa ser moderado, suportar os sofrimentos, fazer o trabalho do evangelista e cumprir plenamente o seu ministério. Veja, ele começa com a palavra moderado, que é uma palavra que hoje em dia as pessoas já não gostam mais dela, porque hoje em dia as pessoas acham que é mais importante ser extremado, e que extremismo é virtude. Extremismo é fanatismo, extremismo não é virtude. A característica essencial de um crente verdadeiro é equilíbrio. A expressão de Paulo aqui é equilíbrio, equilibrado, sóbrio, que é o oposto de bêbado. O bêbado, o embriagado, ele está sob a influência de alguma coisa que o faz agir daquele modo, e que o leva para o extremo. Isso pode ser realmente coisas, pode ser causado por coisas físicas, como bebidas e alucinógenos, mas também pode ser causado por ideologias boas e ruins. Depende do modo como as pessoas se fixam nelas. E o que Paulo diz aqui é equilíbrio, Timóteo, moderação, Timóteo, sobriedade. Você tem que ficar assim até o fim. Primeiro, porque você sabe que o mundo não vai ficar melhor. Segundo, porque você sabe que pauleira e perseguição nunca vai terminar. Terceiro, porque você sabe que as pessoas não vão querer ouvir o que você tem a falar. E mesmo assim você tem que continuar fazendo as coisas de uma forma calma, equilibrada, modesta. A Timóteo, Paulo diz na primeira carta: o servo de Deus não é brigão. Não é correto que o servo de Deus viva a contender. E hoje em dia, quando eu olho para os defensores do evangelho na internet, eles só brigam. A alegria é brigar, a alegria é discutir, a alegria é debater. Paulo fala a Timóteo: foge do debate, Timóteo. Ele fala de uma dupla de influencers da época, chamado Himeneu e Fileto, Himeneu e Alexandre, e ele fala deles: a linguagem deles corrói como câncer. A expressão é metástase. A linguagem deles causa metástase. A linguagem. Então ele diz o seguinte: se você entrar no debate, já perdeu, porque você entrou numa linguagem que corrói como câncer. O servo de Deus não é chamado para isso.
porque isso é perda de tempo. O servo de Deus é chamado a pregar o Evangelho, a permanecer na Escritura e a pregar o Evangelho, mostrando equilíbrio e moderação diante de um mundo desequilibrado, frequentemente diante de uma igreja desequilibrada. Sempre tem que lembrar que o início do texto está falando dos crentes. Alguém tem que mostrar equilíbrio no meio dessa balbúrdia. E o Senhor está chamando pessoas para isso. E está dizendo a Timóteo: seja assim, Timóteo. Seja moderado, seja resiliente, suporta os sofrimentos, aguenta as pancadas. Ele não está dizendo aqui devolva as pancadas. Está dizendo aguente as pancadas. Faça a obra de um evangelista, pregue o Evangelho. E leve até o final o seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério, como eu, que estou terminando em grande estilo, Timóteo. Cheio de aplausos, carreatas em minha homenagem, pessoas me trazendo aqui presentes. Não. Estou terminando meu ministério na cadeia, no calabouço romano. Acabou de sair a primeira instância de Paulo. Ele acabou de dizer aí, primeira instância já foi, adivinhe? Perdi. Fui condenado. Como agitador, como subversor da cultura romana. No meu julgamento, não apareceu ninguém para me defender. Como é que pode isso? Ninguém veio a meu favor. Eu não tive uma testemunha a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja imposto. Não tem mágoa. Paulo sabe como as coisas são. Ele simplesmente não é iludido. Ele sabe como as coisas são. Você sabe por que ninguém foi lá na primeira instância diante do procônsul romano falar bem de Paulo para tentar de alguma maneira amenizar ou diminuir ou não condená-lo, deixar que ele fosse condenado? E contra ele foram um grupo de ourives ali que se organizaram para atacá-lo, acusá-lo de ser contra os deuses, contra os templos, porque o dinheiro deles vinha disso. Sabe por que ninguém foi? Porque naquele momento eles estavam tentando prender os ajudantes de Paulo. E se alguém aparecesse lá no tribunal e dissesse: estou aqui para defender Paulo, então você é um deles, já ia preso. Ninguém foi. Nós iríamos, sabendo que ir diante da autoridade significaria ficar preso também. Será que nós iríamos? Mas o que é ser cristão, afinal de contas? É só ficar tentando receber coisas boas? Ou ser cristão é colocar a cabeça debaixo da espada, se necessário for? Veja Paulo dizendo aqui: eu já estou sendo oferecido por libação. Ou seja, era um ritual da época. Em cima do sacrifício derramava um pouquinho de vinho. Eu sou esse vinhozinho aqui derramado em cima do sacrifício de Cristo, eu vou morrer. Paulo percebe que só falta mais uma instância de condenação, ela sairia em poucos meses, como saiu e como de fato ele foi decapitado. E ninguém foi com ele. E ninguém o ajudou. Mas eu combati o bom combate, Paulo fala. Completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está reservada. E não somente para mim, até para essa galera que me abandonou. A todos os que amam,
sinceramente a sua vinda. Acima de tudo, irmãos, e finalizando, aprendamos, que ser cristão não é brincadeira. Não é um passeio. Não é uma moda. Não é um passatempo. Não é diversão. Ser cristão é seguir o Cristo. E Ele sempre vai para a cruz. É para lá que nós vamos. Primeiro, não seja iludido. Como 90% das igrejas fazem por aí. É uma fábrica de ilusão. São fábricas de ilusão, criando iludidos. Não sejamos iludidos. Saiba, porém, isso, os tempos serão difíceis. Em segundo, vamos procurar nossos mestres e nossos discípulos. E vamos viver uma relação de conexão verdadeira, orgânica uns com os outros, sem ser avulso. Não há espaço para individualismo no corpo de Cristo. Não há espaço para individualismo. É corpo, é nós, não eu. Sempre nós. Terceiro, Bíblia sempre no centro. Bíblia, 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 Bíblia e só Bíblia. Nela nós temos que permanecer, mas não como represa, e sim como rios. Porque cheios dela, nós temos que encher os outros. Levar essa palavra a todos que pudermos. E finalmente, calma, cuidado, fica frio, seja moderado, porque os extremos sempre estarão nos atraindo, como um imã, sempre estarão ali. Por isso que há tantas vezes aquela expressão bíblica do Antigo Testamento: não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, que é muito fácil ir para lá ou para cá. É muito fácil sair da linha, sair da estrada. Nós somos atraídos naturalmente para os extremos. Por isso Paulo fala moderado, equilibrado até o fim. Resiliente, que cumpre até o fim o ministério. Que Deus nos abençoe, cada um de nós possa experimentar isso na prática para a glória de Deus. Amém.